Professor, quanto tempo demora para eu entender as músicas que eu gosto em inglês? Quanto tempo demora para eu falar inglês? Pois é, meu nome é Jefferson Williams, Projeto Inglês Sucesso. Eu já ouvi essa pergunta centenas, se não milhares de vezes. Quanto tempo demora para uma pessoa falar inglês? Nesse vídeo aqui eu vou te apresentar de uma maneira bem rápida, bem dinâmica, algumas considerações técnicas e comportamentais que te dão uma orientação de quanto tempo uma pessoa estudando leva para efetivamente se tornar fluente em inglês. Primeira consideração, a dúvida das pessoas: é 4 anos? É 2 anos? É 6 meses? É 9 semanas? Quanto tempo demora, professor? Resposta primeira: depende da abordagem que você estudar. Se você estudar com metodologias antiquadas, com foco excessivo na gramática, a fluência pode demorar 5, 6 anos, às vezes mais. E o pior, muitas vezes a fluência não chega, porque a pessoa começa um curso assim, a coisa acaba morosa demais, o indivíduo para, depois começa de novo, começa de novo, para. É a história de muita gente e o resultado desses 5, 6 anos, na verdade, é uma coisa que nunca acontece. Então, primeira recomendação aqui: fuja de metodologias arcaicas com foco excessivo na gramática. Segunda consideração: professor, então, pelo que eu entendi, o que funciona para aprender inglês é só estudar um inglês com o professor falando inglês o tempo todo e o aluno respondendo em inglês também? É só assim? Olha, pode ser assim. Eu já dei muita aula assim, isso se chama abordagem comunicativa. É aula com o professor falando inglês e o aluno tentando interagir também em inglês. Funciona essa abordagem. Em média, você leva de 2 a 3 anos para se tornar fluente em inglês. Vamos falar de 2 anos e meio, assim, a grande média das pessoas para se tornarem fluentes em inglês. O grande detalhe é que esta não é a única maneira de aprender inglês e está longe de ser a maneira mais rápida e mais eficaz. É preciso quebrar esse paradigma. Então eu posso aprender inglês se eu não estiver ouvindo e falando inglês o tempo todo? Pode, tem jeito até mais eficaz. Vamos em frente. Nós temos também aquelas abordagens milagreiras, milagrosas, se você preferir. Aprenda inglês em 9 semanas, aprenda inglês em 1 mês, aprenda inglês dormindo, aprenda inglês fazendo jogging. Funciona isso, professor? Sinceramente, eu não acredito que uma pessoa verdadeiramente se torne fluente em um espaço de tempo tão pequeno. A pessoa vai conseguir se virar alguma coisa, falar alguma coisa, entender alguma coisa, mas acredite, milagres não acontecem. Então fica mais uma recomendação aqui: fuja dos cursos, dos métodos milagreiros. Isso tende a ser algo que só te atrapalha, te causa uma frustração, você gera uma expectativa muito grande e aquilo efetivamente acaba não acontecendo. Considerações outras sobre o que é se tornar fluente em inglês. Olha, um nativo da língua inglesa, em média, ele conhece 40 mil palavras, mas ele sabe usar corretamente cerca de 20 mil palavras. E em 95% do tempo dele, quando ele está falando inglês, ele usa umas 3 mil palavras para se comunicar. Isso é para você ter uma ideia assim, quantidade, quanto você precisa. E se você estudar com o método certo, no intervalo de 6 meses a 1 ano, você pode aprender algo como de 2.000 a 6.000 sentenças em inglês, no intervalo de 6 meses a 1 ano, 2.000 a 6.000 sentenças. Considerando que cada sentença tem em média 8 palavras, nós estamos falando que no intervalo de 6 meses a 1 ano, você consegue aprender de 16.000 a 48.000 palavras dentro de sentenças, ou seja, mais do que as palavras, você sabe como juntar as palavras e montar as sentenças. Isso é perfeitamente possível, estudando com o método certo, no intervalo de 6 meses a 1 ano. Dado interessante ainda: a língua inglesa como todas as línguas, são línguas em evolução. Em média, a cada ano, mais 4 mil palavras vão entrando no dicionário. Tem um exemplo ali, LOL, L-O-L, que as pessoas usam muito quando digitam hoje em dia WhatsApp, postagens. E esse LOL quer dizer o quê? Laughing out loud, que é rindo alto, né? É uma palavrinha que entrou para o dicionário só em 2011 e todo ano estão entrando aí mais 4 mil palavras. Mas, de qualquer forma, o que interessa para a gente aqui, no intervalo de 6 meses a 1 ano, você consegue aprender de 16 mil a 48 mil palavras. Se um nativo
nativo, para se comunicar, em 95% do tempo ele usa 3.000 palavras, em 6 meses a 1 ano você consegue sim, perfeitamente se tornar fluente em inglês. E a última abordagem que eu quero comentar com você aqui, que é a abordagem que eu sinceramente mais acredito, é a abordagem natural 100. Como é que funciona essa abordagem? É a abordagem onde você estuda inglês com materiais com mais ou menos 100 palavras, com o texto original em inglês, o texto em português e o áudio com o cantor ou com o narrador, com um nativo falando sobre o texto. E existe um processo para estudar com a abordagem natural 100 e ela funciona maravilhosamente bem. Com a abordagem natural 100, nesse intervalo de tempo aí de 6 meses a 1 ano, qualquer aluno, eu repito, qualquer aluno é 100% capaz de se tornar fluente em inglês. Mas professor, como assim de 6 meses a 1 ano? Depende de quantos dias você estudar por semana. Vamos pensar que você vai estudar cada dia 1 horinha. Pode ser 1 hora direta, você está estudando, ou 1 hora que você fracionou ao longo do seu dia. Se você estudar 7 dias por semana, você vai levar 6 meses para se tornar fluente em inglês. Professor, e tem gente que consegue isso? Muita gente consegue isso. Se você estudar 5 dias por semana, você vai levar aí mais ou menos 8 meses para se tornar fluente em inglês. É regra de 3. Se você estudar 4 dias por semana, você vai levar uns 10 meses para se tornar fluente em inglês. E se você estudar 3 dias por semana, são 13 meses para se tornar fluente em inglês. Não recomendo menos que isso, senão o tempo vai se estender demais. Mas de qualquer forma, respondendo a pergunta que foi feita no início desse vídeo aqui, quanto tempo leva para uma pessoa se tornar fluente em inglês? Estudando direitinho, abordagem natural 100, material com inglês, português, áudio original do nativo, metodologia certa, tranquilamente, no intervalo de 6 meses a 1 ano, uma pessoa, qualquer pessoa, é 100% capaz de se tornar fluente em inglês. Se você quer se tornar fluente em inglês, você está no lugar certo. Aproveite que você está assistindo esse vídeo aqui, curta a nossa página, siga o nosso perfil, se inscreva no nosso canal. Professor Jefferson Williams aqui, Projeto Inglês Sucesso. Vem comigo que é sucesso. Come with me, it's success.